Muito boa noite a todos que me escutam nesta noite. É um prazer poder estar convosco mais uma vez aqui de Lagos do Algarve, através do nosso canal de Facebook SNT Algarve. Muito prazer em que esteja connosco. Por favor, ajude-nos a saber se o nosso som está a chegar em perfeitas condições até si. E também a imagem, se está boa. Neste momento a imagem é capaz de estar um pouco tremida porque eu estou a segurar o tripé com a mão, enquanto não passo ao nosso convidado de hoje. Antes disso eu queria saudar-te, queria dizer que é um grande prazer podermos partilhar a palavra de Deus e espalhá-la pelos quatro cantos da terra, especialmente por aqueles países de expressão portuguesa, não é? Esta noite vai ser uma noite especial. Eu não estarei diretamente a ministrar a palavra de Deus. Tenho comigo uma pessoa muito especial para mim, muito especial para os irmãos da nossa comunidade. É o Jorge Grave. E antes de lhe passar a palavra, só dizer uma outra coisa em relação ao Jorge, que tem a ver com a forma como ele chegou ao Evangelho. A sua mãe e seu irmão já eram cristãos, mas ele só através de um acidente brutal, de um dia muito terrível, um dia muito mau para ele, e de tudo o que sucedeu depois é que ele acabou por conhecer Jesus Cristo. E que esse acidente, segundo ele próprio diz, acabou por contribuir para que o seu coração se suavizasse, a sua mente se aclarasse e muitas coisas maravilhosas acontecessem na vida dele. Então, eu queria que você tivesse paciência enquanto eu vou poisar o tripé e que de seguida você pudesse ouvir com todo o carinho este testemunho que o Jorge tem para partilhar connosco nesta noite. Então, boa noite a todos, bem-vindos e bem-vindo Jorge também nesta noite aqui ao nosso canal. A partir de agora é tudo contigo. Vê lá se está bem ajustado. Penso que sim. Então, muito boa noite a todos. É realmente um privilégio muito grande e um prazer estar aqui neste nosso canal de hoje, de poder partilhar alguma coisa com todos os amigos, todos os irmãos, principalmente neste tempo em que, por estas razões que são conhecidas, somos obrigados a estar retidos em casa e não podemos ter os nossos cultos, ter os nossos momentos de oração, ter os nossos momentos de comunhão entre todos e com Deus também, para que a nossa vida espiritual possa crescer e possa florescer. Por isso, enfim, temos que usar agora estas novas tecnologias. Há pouco estava aqui a falar com o pastor Jacinto e estávamos a comentar que como é fácil, nestes tempos que correm, nós fazemos aqui uma emissão, digamos, para todo o mundo, em canal aberto. Isto é quase qualquer coisa que antigamente só com na televisão e num estúdio, com um aparato muito grande, se conseguia fazer. Hoje em dia é uma simplicidade enorme e nós temos este privilégio de viver nesta era em que as tecnologias nos dão todas estas facilidades. E vamos aproveitar essas tecnologias, vamos aproveitar isso para que nós possamos, de alguma maneira, contribuir e fazer chegar a nossa palavra às pessoas que precisam e às pessoas que nos escutam, porque, na verdade, todos nós precisamos disto, todos nós precisamos de encontrar o nosso propósito na vida, de sermos completos, de encontrarmos a busca da felicidade, que no fundo é aquilo que todas as pessoas procuram. Todos nós, sejamos crentes ou não crentes, todos nós procuramos a felicidade. Termos uma vida boa, uma vida plena, uma vida em abundância, tal e qual como Jesus disse, que Ele veio ao mundo para que nós tenhamos uma vida, mas uma vida em abundância. Não é suficiente termos uma vida, como todas as pessoas, mas termos uma vida em abundância. Que significa isto? Nós desfrutarmos na plenitude de tudo aquilo que foi criado para nós. E é isso que eu queria dar algum testemunho sobre isso, sobre a minha vida, sobre aquilo que aconteceu na minha vida, porque na verdade essa foi a grande busca da minha vida. Aliás, como eu penso que
que é a busca de qualquer pessoa, a busca da verdade. A busca da verdade. Quem somos nós? Porque estamos aqui? Qual é o nosso propósito? Para onde vamos? Que mundo é este que nos rodeia? Em que nós vivemos? São perguntas que o homem se faz a si próprio desde tempos imemoriáveis. Desde que o homem provavelmente vivia nas cavernas, que já pensava sobre estas coisas. E estas perguntas acompanham a humanidade desde sempre. Filósofos, estudiosos, todas as pessoas procuram soluções e respostas para estas perguntas, mas na verdade elas parecem muito difíceis, mas na verdade a resposta é incrivelmente simples. A resposta é incrivelmente simples e a beleza está toda nisso. Eu gostaria de dizer que essa tem sido a procura sempre da minha vida, a procura da verdade. Eu nasci e cresci numa família católica, profundamente católica. Os meus avós, com quem eu convivi durante muito tempo na minha vida, a minha avó principalmente era profundamente católica, e eu lembro perfeitamente de passar muito tempo na casa dela quando era criança, e de ir com ela à igreja, de ouvir as orações dela, e de facto aquilo impressionava muito. E eu lembro perfeitamente de ficar lá no quarto na casa dela, que era um quarto que servia assim para hóspedes, e quando alguém ia lá à casa, era um quarto que nem tinha janelas para o exterior, era um quarto um pouco escuro. E eu, como todas as crianças, tinha um bocado de medo do escuro, e ficava lá naquele quarto à noite sozinho. Quando ela ia para o quarto dela, eu ficava lá sozinho. E havia uma coisa curiosa que ainda hoje eu me lembro perfeitamente disso. Eu devo dizer que, para as pessoas que conhecem, isso não é uma novidade, mas para os outros não, que será. A minha memória não é dos meus fortes, não tenho assim uma grande memória, mas há pormenores da minha vida que eu me lembro com muito detalhe, e este é um deles. E que eu ficava lá naquele quarto e tinha um quadro na parede, que era uma imagem que se vê muito nas igrejas católicas, que é uma imagem de Jesus com um coração aberto aqui e assim com os braços abertos. E eu ficava a olhar para aquela imagem e, enfim, mas realmente aquilo mexia comigo, Então eu sempre cresci neste meio católico. A minha mãe também frequentava a igreja católica, e eu, inclusivamente, frequentei também a catequese, e portanto eu tinha naturalmente a minha crença em Deus. Fui crescendo neste ambiente, mas enfim. Mas depois é verdade que, à medida que nós vamos crescendo, a nossa mentalidade vai se formando, nós entramos para a escola, começamos a ter outros amigos, a ter outros ambientes, depois vamos para a universidade. Eu tive na universidade o privilégio de ser aluno de grandes professores, de pessoas de quem eu tenho uma grande admiração, que influenciaram bastante a minha vida, em todos os aspectos, como crescimento pessoal, como na aprendizagem profissional, mas também de alguma maneira espiritualmente, e alguns deles, como a maior parte dos homens da ciência, porque eu segui uma carreira na ciência, na engenharia, eram homens da ciência, que a maior parte deles são ateus, e de certa maneira eles foram me incutindo esses pensamentos ateus, de que na verdade o homem não precisa de Deus, o homem é autossuficiente, a ciência consegue dar ao homem tudo aquilo que ele precisa para que ele consiga ter uma vida feliz, e aos poucos aquela minha crença e aquele meu acreditar em Deus e em Jesus foi-se desvanecendo, e digamos que, fazendo agora um paralelismo com a história que está em Gênesis, quando Adão estava no paraíso, ele sabia que havia lá uma árvore que não deveria provar daquela árvore, porque se o fizesse, ia ser expulso do paraíso, que era a árvore do conhecimento e a árvore da ciência. Pois na verdade foi isso que aconteceu também comigo. Eu fui provando a árvore da ciência, e aos poucos, de uma maneira até quase inconsciente, eu fui me deixando levar, e fui aos poucos e poucos, eu diria que fui assumindo uma posição de ateu, ou seja, de não crente. Mas a verdade é que, e eu tinha grandes conversas, sempre tive este grande desejo da procura da verdade, e aquela posição de ateu, apesar de eu
dizer sinceramente que sim, que podia me considerar ateu, e eu considero alguém que ateu é alguém que, numa situação de dificuldade, numa situação de aflição, não sente a necessidade de pedir ajuda a Deus, porque eu já vi muitas pessoas que se dizem ateus, mas depois, quando lhes acontece algum infortúnio, rapidamente voltam a ser crentes. Portanto, um ateu puro, digamos que é alguém que conscientemente e numa situação de aflição não sente aquela necessidade de ter a ajuda de Deus. E eu posso dizer, de certa maneira, que era isso. Mas a verdade é que eu sentia que a posição de ateu é uma posição bastante mais difícil do que a posição do crente. Porque há qualquer coisa que não bate certo. Eu sempre tive essa sensação. Porque é difícil alguém que diz que é ateu e olha para o mundo à sua volta, olha para a natureza, olha para as coisas, olha para a perfeição de tudo aquilo que existe, e na verdade aquilo que os ateus acreditam, ou pensam que acreditam, é que tudo isto nasceu do caos, do acaso. Como se fosse possível que algo de uma perfeição infinita, uma perfeição inimaginável, nenhum homem da ciência, nenhum supercomputador, nada do que existe hoje em dia pode sequer se aproximar da inteligência que existe nas coisas mais ínfimas. Como é que é possível imaginar que tudo isto apareceu do caos? Portanto, essa sensação de havia qualquer coisa ali que não batia certo, sempre teve comigo. E eu, enfim, ia sustentando a minha posição de ateu, porque, de certa maneira, no meio em que eu vivia, era essa a ideia dominante, mas havia ali qualquer coisa que me incomodava e que me fazia também sempre continuar na procura da verdade. E eu também tive o privilégio de, mesmo durante a universidade, digamos assim, nos tempos mais enraizados da minha vida de ateu, eu tive, curiosamente, os meus grandes amigos lá na universidade eram crentes. Ou eram da Igreja Mormon, ou eram da Igreja Jeová, Testemunhas de Jeová, ou eram de outras igrejas. Então nós tínhamos constantemente grandes conversas, até às tantas, em vez de ficarmos às vezes a falar sobre as questões do estudo e da engenharia, a conversa desviava sempre ali para aquele lado, porque todos tínhamos este interesse e levávamos horas e horas ali a discutir na busca da verdade, a tentar, os ateus tentavam convencer os crentes e os crentes tentavam convencer os ateus, e a verdade é que as conversas eram muito interessantes, eram às vezes até edificantes, mas nunca vi nenhum ateu convencer um crente ou vice-versa. As coisas, sinceramente, não aconteciam por aí. Portanto, significa que para nós passarmos de um estado de ateu para um estado de crente, algo tem que acontecer na nossa vida. Realmente alguma coisa importante tem que acontecer para que isso possa acontecer. Na verdade, eu sei hoje o que é preciso acontecer e sei como é que se faz essa busca da verdade, e sei perfeitamente que não é através da lógica, do raciocínio, da ciência, que alguém vai alguma vez encontrar Deus. Sei isso perfeitamente. E no fundo é um pouco essa história que eu queria partilhar do que é que aconteceu na minha vida e o que me levou, de facto, a provocar essa transformação e esse movimento na minha vida, para chegar novamente àquilo que eu creio, que sei que sou hoje. Sou um cristão convicto, profundo, sei de onde vim, sei porque aqui estou, sei qual é o meu propósito e sei para onde vou. Sei as respostas, no fundo, sei as respostas a todas aquelas perguntas que sempre incomodaram a humanidade toda, incomodaram os homens desde sempre, e eu hoje, de uma maneira completamente simples, de uma maneira completamente aberta, eu conheço a resposta a essas perguntas. Isso, parecendo que não, eu considero que é o bem mais precioso que nós podemos alguma vez ter. Não é o bem mais precioso não são bens materiais, não são até nem são relacionamentos com pessoas, é este conhecimento profundo, nós sabermos quem somos, nós sabermos de onde viemos, nós sabemos para onde vamos e porque estamos aqui. Porque na verdade isso liberta-nos de tudo aquilo que existe à nossa volta. Liberta-nos do medo, liberta-nos da morte, liberta-nos dos problemas, liberta-nos de tudo. E nós, quando ficamos libertos do medo, na verdade, abre-se o caminho para a felicidade. Aliás, existem muitas definições de felicidade e uma delas é que a felicidade é a ausência do medo. Quando nós não temos medo, nós regressamos ao nosso estado
regressamos ao nosso estado inicial, ao nosso estado de pureza inicial, que é a felicidade e que é, no fundo, que é o amor de Deus. E isso liberta-nos. Portanto, esta resposta, e nós acreditarmos profundamente nestas respostas a estas perguntas fundamentais, que sempre, como disse, sempre incomodaram Deus e continuam a incomodar todos os homens, os grandes homens da ciência, os grandes filósofos. A verdade é que eles procuram a resposta da maneira errada e nunca lá chegarão, nunca lá chegarão, nunca lá chegarão. Então a história da minha vida, no fundo, é como eu encontrei a resposta e como ela apareceu de uma maneira completamente inesperada para mim, mas na verdade a resposta é extremamente simples. E então, na verdade, como eu disse, eu nasci, como todas as crianças, do coração. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, portanto nascemos em estado puro, em estado de amor e de felicidade puro. É difícil uma criança não estar feliz. As crianças, se lhes forem dados, se elas tiverem comida, se forem higiene, limparem as fraldas, etc., as crianças estão sempre felizes. Não têm com que se preocupar, não têm nada, estão felizes. Nós nascemos num estado puro, num estado de felicidade. Depois, ao longo da vida, é que, à medida que vamos desenvolvendo a nossa personalidade, e vamos tendo as nossas vivências e tudo aquilo que vai condicionando o crescimento e o desenvolvimento do nosso cérebro, esse estado de felicidade, digamos assim, que vai sendo contaminado, até que a maior parte das pessoas chegam a um estado em que a sua contaminação intelectual e de pensamento lhes leva a viverem num estado permanente de insatisfação e de infelicidade, ao contrário daquilo que devia ser, que era um estado de felicidade. Foi para isso que nós fomos criados e foi para isso que Deus criou tudo aquilo que existe à nossa volta e nos deu este mundo maravilhoso e esta possibilidade maravilhosa de nós vivermos e viver em abundância. Pois Jesus veio também precisamente para isso, para nos levar de volta ao caminho da felicidade, para nos levar de volta à vida e à vida em abundância. Mas voltando atrás, portanto, eu fui de facto educado na Igreja Católica, eu cresci, eu sei, mas olho para trás e eu vejo que nessa altura a minha crença em Deus era, eu temia a Deus. Eu temia a Deus. E talvez este seja, no meu ver, talvez um erro de doutrina, um erro de ensinamento na Igreja Católica. As pessoas são ensinadas a temer a Deus. Eu tinha de facto temor a Deus. Havia coisas que eu sabia que não devia fazer porque tinha medo, porque sabia que podia ser castigado. Enfim, isso não é verdade, não é a maneira correta, não é a maneira pura, nem a maneira verdadeira de nós nos relacionarmos com Deus. E como disse, depois, durante a minha vida, depois quando iniciei a escola, aos poucos, através do conhecimento, através da ciência, as coisas foram mudando. Também devo dizer que eu, sinceramente, sempre fui muito abençoado na minha vida. Praticamente de tudo aquilo que eu fazia, as coisas corriam muito bem, sempre tive muito boas notas na escola, sempre fui muito bom, com muito sucesso no desporto, inclusivamente, em todos os desportos que eu praticava, e pratiquei vários, e isso vai moldando o caráter da pessoa, e a pessoa vai, aos poucos e poucos, vai ganhando uma autoconfiança em si próprio, vai ganhando uma crença de que tem o domínio completo da sua vida, consegue resolver todos os seus problemas, tudo aquilo que ela precisa, ela consegue fazer, dá-lhe um sentimento, um falso sentimento da autossuficiência. Isso foi a história da minha vida. À medida que a vida ia correndo cada vez melhor, que as coisas profissionalmente, nos negócios, as coisas corriam bastante bem, a pessoa vai-se perdendo e vai-se embrenhando nessa ilusão, digamos assim, e vai perdendo um pouco o fundamental da vida, que é que nós não vivemos este mundo para acumular riqueza, nem para trabalhar 14 horas por dia como eu chegava a trabalhar, nem para estar embrulhado do trabalho, nem ligar à família, nem ligar aos amigos, porque o essencial da vida era trabalhar, ganhar dinheiro, produzir cada vez mais e cada vez ter mais riqueza e cada vez ir por aí. E na verdade isto faz-nos desviar completamente daquilo que é o nosso propósito. E depois, obviamente, também nos leva a todos os problemas que existem hoje em dia, que eu olho à volta e vejo as pessoas perdidas. Porquê? Porque as pessoas enraizaram a sua felicidade materiais, em fundamentos deste mundo, que, como a gente já vimos, e temos agora um exemplo perfeito disso, esses fundamentos não são sólidos, ou seja, não são permanentes nem são eternos.
Basta vir uma crise financeira, basta vir uma crise sanitária como está agora, e nós vimos logo que tudo aquilo em que as pessoas enraizam a sua felicidade, em poucos dias desaparece tudo e desfaz tudo e vai tudo para abaixo. E isso, as pessoas ficam depois completamente penduradas no vazio, porque perdem as suas referências, perdem os seus valores e não sabem mais o que é que lhes vai acontecer, porque não sabem realmente o verdadeiro lugar que têm no mundo. E é precisamente isso que vai acontecendo na nossa vida, e foi isso também que aconteceu para mim. A vida tornou-se, era uma vida de avidez pelo trabalho e pelo dinheiro, que no fundo que secava tudo à minha volta. E a verdade é que isso chegou a um ponto que eu próprio, porque as pessoas que me conhecem bem também sabem que eu sou uma pessoa muito disciplinada, e me impunha a mim próprio ritmos de trabalho e de responsabilidade certamente muito superiores àquilo que na verdade eu era capaz de aguentar, mas eu julgava, para a minha autocapacidade, eu julgava que conseguia fazer tudo, eu julgava que era capaz de fazer tudo, e eu cheguei a julgar, só para vocês verem, cheguei a julgar que era capaz de trabalhar uma semana, 2 semanas seguidas sem dormir, porque para mim naquela altura dormir era um desperdício de tempo. Quando eu estava a dormir não estava a trabalhar, não estava a ganhar dinheiro, portanto era um desperdício de tempo. E então isto acabou por ser uma espiral negativa, uma espiral de loucura, que é curioso, mas quando a pessoa está embrenhada daquilo não tem a mínima noção, mas eu agora olhando para trás percebo exatamente o que é que aconteceu. E é verdade que as coisas corriam dessa maneira, os negócios corriam às mil maravilhas, enfim. Depois também quando a pessoa começa a ter muito sucesso na vida, é inevitável que as outras pessoas à volta a procuram e às vezes até com falsos interesses, porque enfim, a pessoa quando tem possibilidade de arranjar trabalho para toda a gente o procura, e isso vai alimentando cada vez mais o ego da pessoa, e vai alimentando cada vez mais aquela sensação de autossuficiência e de plenitude, que no fundo que é falsa. E a verdade é que um dia eu estava a trabalhar num empreendimento em Alcantarilha, nós estávamos a construir um empreendimento no campo de golfe, um empreendimento muito grande, e eu tinha constantemente que praticamente 2, 3 vezes por semana tinha que ir a Lisboa ter reuniões com os arquitetos e com os advogados para resolver problemas ali do empreendimento. E um dia saí do escritório e fui para uma reunião para Lisboa, como tantas outras que fazia. Ia sempre à pressa, eu andava sempre a competir comigo próprio, e eu o que fazia era cronometrava o tempo do carro, a ver qual era o tempo que demorava de Alcantarilha até Lisboa e quanto é que conseguia reduzir esse tempo. No fundo era uma competição que eu fazia contra mim próprio. E a verdade é que nesse dia eu lembro-me de ter saído do escritório, e lembro-me até que um arquiteto amigo que era para ir comigo me telefonou e me dizer: olha, estou um bocadinho atrasado, para nós não atrasarmos a reunião de Lisboa, vai andando que eu depois vou no meu carro e vou lá até contigo. E assim saí sozinho, e lá ia a cronometrar o meu tempo, que é certo é que nesse dia, em vez de chegar lá muito rápido, não sei o que aconteceu, mas só acordei passado uns 3 ou 4 dias. 3 ou 4 dias é que eu acordei, e na verdade eu não tenho memória exatamente nenhuma do que é que aconteceu. O que eu sei foi o que me foi relatado, é o que está no relatório da GNR, que a GNR depois tomou conta da ocorrência do acidente. Mas na verdade o que aconteceu foi que eu ia na autoestrada a caminho de Lisboa, e ali sensivelmente ao quilómetro 212 eu embati na parte de trás de um caminhão a uma velocidade completamente louca, enfim, que eu digo agora que é louca, naquela altura até achava pouco, mas eu sei que ficou registado do carro, bati a 210 km/h na traseira de um caminhão, bom, já está bom de ver que uma velocidade dessas é um acidente da qual muito poucas pessoas poderão dizer que sobreviveram. E a verdade é que as coincidências foram tão grandes, que me levou a ter sobrevivido a um acidente desta natureza,
A começar logo pelo facto de que, quando eu bati no caminhão, e obviamente o carro ficou todo desfeito, e eu morri, literalmente morri no acidente, tive uma paragem cardíaca, motivada pela gravidade das lesões que foram introduzidas no corpo. E vejam só bem a casualidade que atrás de mim vinha uma ambulância. Portanto, qual é a probabilidade de nós termos um acidente destes na autoestrada? A probabilidade é extremamente pequena. Eu já fiz milhares de viagens e aconteceu-me uma vez. E logo nessa vez vi uma ambulância atrás, por paradinha, uma ambulância vinha completamente preparada para socorrer um acidentado. Depois, a outra coincidência que aconteceu foi que o carro bati na parte de trás de um caminhão, mas não era um caminhão qualquer. Os caminhões normais têm um para-choque, são altos e têm um para-choque assim alto, e o carro que eu ia a conduzir era um carro muito baixinho. Se tivesse batido num caminhão desses, certamente tinha-me enfiado por baixo àquela velocidade, tinha-me enfiado por baixo do caminhão e tinha ficado tão completamente desfeito. Mas o caminhão era um caminhão daqueles mais baixinhos que servem para transportar máquinas, portanto tem a parte de trás assim rebaixada para a máquina subir lá para cima, e de maneira que tem um para-choque mais reforçado, e aquilo serviu de amortecimento do embatimento do embate do carro. Portanto, foram uma série de coincidências que fizeram com que, de facto, um acidente com uma brutalidade destas permitissem que eu tivesse sobrevivido. E a verdade é que eu tenho um cérebro matemático, sei fazer contas de probabilidades, se eu calcular as probabilidades, foi coisa que eu depois fiz quando fiquei mais lúcido, começar a calcular qual é a probabilidade destas coisas acontecerem, e chegamos à conclusão que a probabilidade é praticamente zero. Se há uma maneira de nós podermos definir matematicamente o que é um milagre é uma coisa que acontece cuja probabilidade de acontecer não existe. Portanto, neste sentido, eu poderia dizer que aquilo que aconteceu, sobreviver a um acidente daqueles, já em si foi um milagre. Mas não só isso, depois tudo o que aconteceu a seguir, os tratamentos lá no hospital, série de intervenções cirúrgicas, numa delas em que, inclusive, tive uma embolia pulmonar e acabei por morrer novamente naquela intervenção cirúrgica, e os médicos, de uma maneira que eles também não sabem explicar bem ao certo, mas conseguiram depois reanimar-me e voltar à vida. Enfim, foi um conjunto tão grande e tão vasto de peripécias que sinceramente, isto já passaram 12 anos, foi em 2008, curiosamente foi no dia 5 de novembro de 2008, foi no dia dos anos do meu irmão, do Nuno, com quem eu tinha às vezes algumas calorosas conversas sobre estas questões da busca da verdade de Deus, porque ele já era crente desde pequenino, teve esse privilégio, essa sorte de ter crescido no meio da igreja e nunca de lá ter saído, ao contrário de mim, que cresci, mas depois saí, para depois ter que voltar pela via dolorosa, digamos assim. E portanto, isto aconteceu no dia dos anos dele. Portanto, foi no dia 5 de novembro, ele faz anos no dia 5 de novembro, eu faço no dia a seguir, no dia 6, o acidente aconteceu no dia 5 de novembro. E obviamente foi um acontecimento terrível para a minha família. Eu fiquei em coma durante uns dias, portanto, e mesmo depois de acordar do coma, as lesões do cérebro foram de tal maneira graves que eu só recuperei o raciocínio claro passado bastante tempo. Portanto, obviamente que aqueles tempos todos em que eu estive em coma, entre a vida e a morte, em que os médicos diziam claramente que as probabilidades de eu sobreviver eram muito remotas, e se sobrevivesse, provavelmente ficaria com lesões no cérebro de tal maneira graves que nunca mais seria a mesma pessoa. E aí estava certo, já não sou igual a que era naquela altura, mas não da maneira como eles pensavam. Tinha múltiplas fraturas nas pernas, na coluna, tinha lesões na medula espinal que os médicos pensavam que eventualmente eu nunca mais voltaria a andar porque tinha os membros paralisados. Enfim, foram um conjunto de peripécias tão grande. Ainda hoje em dia, quando eu falo nisto, sinto aqui um arrepio pelas costas e uma certa emoção quando realmente eu percebo e novamente me concentro, a minha mente se concentra nisso e percebe o quão grande foi o meu privilégio de ter a oportunidade de sobreviver a um acidente desta natureza. Mas a verdade é que as coisas também não foram assim tão fáceis como isso. Portanto, obviamente, foi o trauma todo que foi
foi terrível para a minha família. Eu estava a contar isto e depois desviei aqui a minha conversa. E, aliás, eu tinha trazido aqui umas notas, mas já vou começando a falar e já me desviei do assunto, portanto agora vou continuar por aqui. Isto para dizer que o drama maior foi com certeza da minha família, porque eu fiquei inconsciente durante muito tempo, não tive consciência do que aconteceu, mas a família, os meus irmãos, a minha mãe principalmente, os meus amigos, apesar de eu, aquelas circunstâncias do trabalho, não os ligava muito, mas depois vim a perceber que afinal eles se preocupavam muito comigo, algo que me deixou profundamente comovido com isso. Eles sim sofreram o trauma maior e mais difícil, e principalmente a minha esposa, que teve a paciência e o amor de cuidar de mim. Ela está-me a ouvir, teve de cuidar de mim e sofrer com toda aquela situação que aconteceu. Aliás, eu só aqui a título de brincadeira vou dizer uma coisa, que a minha esposa é daquelas pessoas que eu conheço muito poucas coisas que lhe tiram o sono, muito poucas coisas. É uma pessoa que dorme, e eu tenho uma inveja dela, por isso que eu tenho muita dificuldade em dormir, mas ela dorme de qualquer maneira e em qualquer sítio ela consegue dormir. E se eu me lembro de alturas da vida em que eu reparei que ela sofria e que dormia mal, foi nessa altura, apesar de eu não ter bem a consciência das coisas, mas isso foi uma coisa que eu reparei. Portanto, isso mostra de facto a maneira como ela sofreu aqueles momentos e tudo aquilo que se passou. Depois, enfim, dessa recuperação, eu fiquei 3 meses no hospital, nos cuidados intensivos, depois vim de Lisboa cá para baixo. Durante muito tempo ainda, mesmo já depois de estar fora de perigo, os médicos não conheciam a profundidade das lesões que eu tinha na coluna, então não sabiam ao certo se eu iria voltar a andar ou não. Eu lembro-me perfeitamente de estar lá no hospital e quase todos os dias eles me pegavam a mim, punham numa máquina e levavam para fazer a ressonância magnética à coluna para verificar onde é que as vértebras estavam partidas, se havia lesões na medula. E então aquilo era todos os dias, eles me levavam para lá, punham dentro da máquina, entrava e saía, parecia uma máquina de fotocópia. E um dos momentos que eu tenho bem presentes na minha memória foi exatamente numa das vezes que isso aconteceu. Eles me puseram lá dentro da máquina, tiraram para fora, e depois de repente os médicos, eu estava lá dentro, mas via-os através de uma janela, que eles estavam lá do outro lado, e via que eles pararam, via que eles estavam lá todos a falar assim uns com os outros, assim, de uma maneira assim, que pareciam preocupados. E então um deles depois saiu, veio lá ao pé de mim e disse-me: olha, temos algumas más notícias para si. Finalmente descobrimos que há uma fissura numa vértebra aqui no pescoço que interferiu com a medula espinal. Portanto, muito provavelmente nós não sabemos, mas muito provavelmente você não vai voltar a andar. E se houve a altura da minha vida lá no hospital que as coisas me bateram profundamente, foi nesse dia. Eu acho que chorei durante 2 ou 3 dias seguidos, quando eles me disseram isso, porque uma coisa, a pessoa, enfim, quando está numa situação daquelas, na verdade quer é sobreviver. A pessoa agarra-se à vida com toda a energia, com toda a força que tem, e quer é sobreviver. Mas depois ganha, digamos assim, esta luta pela vida, a pessoa quer obviamente voltar à vida normal que tinha antes. E me dizerem a mim que eu ia provavelmente ficar numa cama ou numa cadeira de rodas, isto bateu-me com uma profundidade tão grande que eu naquela altura realmente percebi, e até me lembro de ter tido uma conversa lá com o médico e ter dito: olha, doutor, eu felizmente tenho algumas posses, posso pagar, você manda-me para um hospital onde faça uma operação e eu pago o que for preciso, mas eu quero voltar a andar e quero voltar a ser uma pessoa autónoma. E ele disse-me: olha, se ainda há bocado se lhe dei uma má notícia, agora vou dar outra, é que não há dinheiro no mundo que pague isso. Não há dinheiro no mundo que pague isso. E aquilo foi assim como que uma martelada na cabeça e bem pesada na cabeça, é que me fez cair profundamente na realidade das coisas. É assim, na verdade, a pessoa trabalha, junta riqueza, mas depois o que é que isto vale se agora ficar numa cadeira de rodas por esta vida ou a situação pior ainda do que isso. Portanto, isto faz-nos cair na realidade da nossa vida, na fragilidade da vida, aquilo que eu estava a falar há pouco, que se eu nessa altura de facto tivesse o crescimento espiritual que tenho hoje,
Obviamente nunca poderia ficar feliz com uma história dessas, mas certamente tinha encarado a situação de uma maneira completamente diferente. Completamente diferente. Nunca tinha tido o sofrimento que tive, e tinha encarado a situação de uma maneira completamente diferente e provavelmente poderia voltar a ser feliz, podia e certamente seria feliz, apesar de todos esses problemas. Mas a verdade é que tudo bateu profundamente. E daí para a frente eu, principalmente, sabem que quando nós estamos no hospital, para quem já teve essa experiência, e muitas pessoas tiveram, quando nós estamos lá durante o dia, que os enfermeiros não vão ao pé de nós, ou quando temos visitas que nos alegram nesses momentos, pronto, nós estamos distraídos, mas depois existem momentos que são terríveis para mim, pelo menos eram terríveis no hospital, que é durante a noite, quando as luzes se apagam, quando nós ficamos sozinhos com nós próprios, com aquela máquina ali ao nosso lado, está sempre a fazer pip, 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 está a medir e então nós ficamos sozinhos ali naquela escuridão, no meio daquele sítio, entregues a nós próprios, e eu já tinha dificuldade em dormir no hospital, então ainda menos dormia, e enfim, e era nessas alturas que a cabeça andava à roda, o que é que me aconteceu, o que é que eu faço aqui, qual é o propósito da minha vida, e todas aquelas perguntas voltavam novamente à cabeça. E a coisa continuou por aí. Desculpa-me, mas isto, para me lembrar destas coisas não é fácil. Mas enfim, a verdade é que eu consegui de alguma maneira encontrar forças para ir ultrapassando aos poucos, ultrapassando essas dificuldades. Depois saí do hospital, fui para casa. Obviamente que ficava o dia inteiro deitado numa cama e era a minha família, as minhas filhas, ou a minha esposa, a Cristina, ou alguns amigos, ou o meu irmão, tinham que me pegar a mim, levar para a cama, tinham que me pegar a mim para me dar banho. Pronto, enfim, estava completamente dependente. E isso para alguém como eu, que anteriormente ao acidente tinha um estilo de vida que era quero para o cimano, que mandava em toda a gente e fazia tudo aquilo que queria, ficar completamente dependente das outras pessoas, numa atitude de ter que pedir por favor para tudo, para comer, para ir à casa de banho, para fazer toda alguma coisa, isso aos poucos e poucos, isso foi envergando, e foi-me deixando inclusivamente num estado psicológico, que não era natural a mim. Eu sempre era uma pessoa muito autoconfiante, aliás, como sou hoje em dia outra vez, que recuperei, tinha uma confiança tão grande em mim próprio que para mim isso era uma coisa impensável, mas a verdade é que aos poucos e poucos a minha autoconfiança foi desaparecendo e eu cheguei inclusive a entrar em depressão, e a perceber que de facto me sentir completamente abandonado e sentir aquela irrelevância de que se calhar a vida não tem sentido, porque enfim, não existe um propósito, não existe nada. E as coisas foram difíceis, e realmente esse foi talvez, não foi propriamente na altura do acidente, nem foi os problemas lá no hospital, mas foi nessa fase já posterior em que de facto eu bati no fundo do poço e que não via qualquer vislumbre do futuro, não sabia se ia voltar a andar, se não sabia nada. Eu durante muito tempo andava de cadeira de rodas, depois ia fazer fisioterapia. É verdade que sempre tive força de vontade, e eu lembro-me de, por exemplo, de ir à fisioterapia enfim, quem fica deitado muito tempo na cama, os membros, as articulações, fica tudo atrofiado e ficam rígidas, perdem a flexibilidade. Depois na fisioterapia eles têm que forçar novamente o movimento das pernas, o movimento dos braços, e para quem sabe, para quem já passou por isso, deve imaginar o quão doloroso isso é. E é difícil, é muito difícil. Eu ia ali à fisioterapia e era raro o dia que eu não chorava ali com as dores deles tentarem dobrar as pernas, e isso é bastante difícil. Mas eu tinha força de vontade e dizia-lhes: olha, eu quero recuperar. Se não posso vir 2 vezes, em vez de vir uma vez só de manhã, se vir de manhã, depois vir à tarde também. E ele dizia assim: olha, você não vai aguentar isto. Porque
porque nós sabemos quão difícil isto é, você não vai aguentar. Não, eu quero. E a verdade é que fui. Ia de manhã e depois ia à tarde. Chorava de manhã e depois chorava à tarde, mas eu sabia que isso me fazia bem, sabia que com isso ia conseguindo aos poucos melhorar. E assim fui conseguindo, até que me lembro perfeitamente que também um outro momento marcante, se o primeiro momento marcante foi naquela altura em que o médico disse que eu nunca mais voltei, provavelmente nunca mais voltaria a andar, o segundo momento marcante da minha vida foi quando um dia eles me levantaram da cadeira de rodas e me puseram umas barras para eu ficar de pé sozinho novamente. E vocês não têm ideia, mas eu durante 5 ou 6 meses nunca mais tinha ficado de pé em cima das minhas pernas. E quando eu me agarrei lá nas barras, eu disse, tenho que andar novamente, tenho que aprender a andar, não posso ficar aqui sentado mais. E agarrei-me às barras e caía, e depois eles levantavam e eu andava até consegui novamente andar. E a verdade é que ao fim de algum tempo, é curioso, mas alguém nessa altura já tinha 44 anos, se não estou em erro, e tive que aprender a andar novamente como um bebê. Não sabia bastaram 6 ou 7 meses para eu deixar de saber andar. O cérebro perdeu as mecânicas do andamento e as pernas arrastavam-se e não conseguia mexer as pernas, então tive que aprender a andar quase como um bebê novamente. E acho que sinceramente só a força de vontade de querer voltar a viver é que me deu força para isso e para voltar novamente a conseguir andar de pé. Foram horas e agarradas aquelas barras para conseguir ganhar força nas pernas. Depois com o andarilho, com umas canadianas, aos poucos eu conseguia andar novamente. De tal maneira que, enfim, hoje em dia já me vou esquecendo disso, mas durante muito tempo da minha vida, quando eu acordava, assim, dormia, estava na cama e acordava, a primeira coisa que eu dizia é assim, obrigado Deus, porque hoje eu me consigo levantar da cama sozinho. E a verdade é que nós, aos poucos, vamos esquecendo dessas coisas, eu já me vou esquecendo disso também, mas nós, a maior parte das vezes, não sabemos dar o valor às coisas boas e grátis que nós temos da vida, que é nós sermos autónomos, nós nos podemos levantar da cama, fazermos aquilo que queremos e andarmos aí na vida. A maior parte das vezes andamos preocupados porque há um vírus, ou porque pode haver fome, ou porque não temos trabalho, quando na verdade isso são coisas insignificantes, posso dizer, comparados com alguém que, por exemplo, está numa cama e não se consegue levantar porque não tem autonomia suficiente. E eu, durante anos e anos, cada vez que abria os olhos de manhã, dizia obrigado, porque as minhas pernas obedecem novamente e eu consigo sair da cama. E isso foi, e aos poucos eu fui recuperando essa capacidade, mas também naqueles momentos que ficava sozinho e as perguntas vinham novamente à cabeça. E aconteceu exatamente uma outra coisa, um outro pormenor que mexeu muito comigo, quando eu estava lá no hospital, que, enfim, nos hospitais estão lá os médicos, estão os auxiliares, aquele pessoal todo que é profissional e que faz o seu trabalho de uma maneira fantástica. Eu, sinceramente, antes nunca tinha sido hospitalizado e tinha a ideia generalizada que todas as pessoas têm, que se calhar que os hospitais, que as pessoas são lá maltratadas, que o serviço público é isto e que é aquilo. Mas eu fui de tal maneira bem tratado lá no hospital que eu só tenho a agradecer a todos os profissionais de saúde que me acompanharam, que me ajudaram, e eu tive a oportunidade de estar lá permanentemente durante tanto tempo e presenciar as dificuldades com que eles trabalham, naquele ambiente extremamente agressivo, difícil, psicologicamente pesado, e mesmo assim eles desempenham essas funções com um profissionalismo e às vezes até muito mais excedendo muito profissionalismo de uma maneira incrível. Mas existem outro tipo de pessoas a trabalhar no hospital, existem lá voluntários no hospital, e iam lá muitos, e eles, os voluntários do hospital, distinguiam-se das outras pessoas porque usavam uma bata amarela, enquanto os outros tinham batas brancas, os médicos e os auxiliares, os enfermeiros tinham batas azuis, os voluntários usavam uma bata amarela. E eu lembro perfeitamente de um senhor que ia lá muitas vezes. Eu naquela altura estava deitado na cama, eu tinha a coluna partida, como já expliquei, então estava deitado numa cama rígida, e até digo que aquilo era um pau, não sei se era uma cama, se era uma mesa, estava lá deitado, não podia mexer, tinha uma coisa aqui no pescoço, e então comia com uma palhinha, eles davam comida com uma palhinha. Logicamente, como eu perdi também os movimentos aqui do esófago, então qualquer coisa que me dava eu engasgava, depois para comer era um problema. E aquele senhor
enquanto os auxiliares, os enfermeiros, enfim, tinham o trabalho deles e tinham que dar comida a uma série de doentes, chegavam lá e tentavam empurrar uma comida para a boca abaixo, que era para se despachar, tinham que ir ajudar outros clientes, mas aquele senhor, ele ficava lá ao pé de mim, com a maior das paciências do mundo, aos pouquinhos, ia-me dando, nunca falava, nunca dizia nada, mas de uma maneira completamente dedicada, com um carinho, um amor enorme, e ele foi tratando de mim durante uma série de tempo, e eu na verdade nem sabia sequer se ele era não sabia o que era, e um dia você tem que não faz parte aqui do serviço do hospital, porque é que você vem aqui todos os dias e tem esta paciência toda comigo? E ele disse, pois eu venho aqui por gratidão. Eu venho aqui por gratidão, porque já estive aí no hospital numa situação semelhante à sua durante muito tempo, e então a maneira como eu tenho de agradecer por tudo aquilo que fizeram por mim, eu venho cá servir e venho cá ajudar as outras pessoas que estão cá. E aqui eu, enfim, vivia, é preciso entender que o meu mundo era um mundo completamente diferente, era um mundo do dinheiro, dos negócios, em que não há almoço grátis, não há nada disso, as pessoas esforçam-se para ganhar dinheiro, e aquilo fez-me uma confusão. Trabalhar aqui num ambiente deste é uma coisa tão difícil, tão pesada, e estas pessoas ainda vêm para aqui por gratidão, só para servir aos outros, e aquilo realmente mexeu comigo. E depois, como eu estava a dizer, passado este tempo todo, essas coisas iam-se acumulando na minha cabeça, ia-me lembrando do milagre que foi o ter sobrevivido ao acidente, porque na verdade as probabilidades de sobrevivência eram zero praticamente, tudo aquilo que aconteceu, das pessoas que me ajudaram, das orações que eu sabia que as pessoas faziam para mim. Eu lembro também perfeitamente de estar aqui já no hospital em Lagos, e o Nuno, o meu irmão, ia-me lá visitar uma vez, e ele até me ter dito, olha, está aqui o pastor lá da minha igreja, queria falar contigo, e ele disse, não, pastor, cá, pastor, não me chateias com isso, não cá, pastor, deixa-me estar aqui sossegado. Mas a verdade é que depois, aquilo aos poucos a coisa foi mexendo comigo, e como eu estava a dizer, houve uma altura que a minha autoconfiança, bateu no fundo, digamos que o meu ego ficou no zero, e eu diria que nesse ponto eu estava precisamente no ponto certo para descobrir a resposta às minhas perguntas de sempre, para descobrir a verdade. Os filósofos procuram as respostas na ciência, no raciocínio, quando na verdade a resposta mais simples que existe a isso é que nós nunca vamos poder saber a verdade, nunca vamos poder receber Deus na nossa vida enquanto o nosso autoconfiança, enquanto nós pensarmos somos donos da nossa vida e que nós temos capacidade sozinhos de sobreviver. Isso, das duas uma, ou de uma maneira voluntária, nós abrimos completamente o coração, nós apagarmos o nosso ego, nós crucificarmos o nosso ego para que o Espírito de Deus possa entrar em nós, ou então, se não for de uma forma voluntária, será, digamos assim, de uma forma involuntária, como foi o meu caso. Eu diria que há duas maneiras de chegar a Deus, ou por amor, que nós vamos voluntariamente, ou pela dor, que foi o caso que me aconteceu a mim. Mas em qualquer uma delas, para nós chegarmos lá, é preciso que nós consigamos nos reduzir o nosso ego, crucificar o nosso ego, como eu agora já sei que é assim, crucificar o nosso ego para que de facto o Espírito Santo possa entrar em nós. E de facto isso aconteceu dessa maneira. Quando eu bati lá no fundo do poço, quando o meu ego já era menos que um farrapo, foi quando de alguma maneira o Espírito Santo começou a entrar em mim. Foi quando eu comecei a reparar nestas coisas que eu normalmente reparava, que havia pessoas diferentes das outras, que havia pessoas que eram capazes de fazer coisas por gratidão, coisa que eu não entendia, que pensava que fazer coisas era por dinheiro. Pessoas com quem eu falava e que eu via que realmente havia ali qualquer coisa diferente na vida deles, e claramente algumas das pessoas até estavam na minha família. Tinha a minha mãe, tinha o meu irmão, o Nuno, que realmente havia qualquer coisa diferente neles, que eu nunca tinha reparado profundamente nisso. Talvez, como, fazendo aqui uma pequena analogia, para nós
para nós bebermos e experimentarmos um bom vinho, temos que perceber da coisa, temos que ser quase um endol, temos que ter sensibilidade para aquilo. Quem ainda tem a sensibilidade, aquilo é um vinho carrascão ou um vinho de melhor qualidade, aquilo sabe tudo ao mesmo. Mas quem tem a sensibilidade, que quando a pessoa ganha a sensibilidade, a pessoa percebe qualquer coisa ali diferente. E eu comecei a perceber isso, que havia ali qualquer coisa diferente nessas pessoas. E de facto, aos poucos, isto não foi como Paulo caiu do cavalo e no outro dia já estava, não, isto foi aos poucos, foi um processo. E depois, a determinada altura, eu senti uma necessidade grande de ir à igreja, coisa que eu nem pensava sequer para a cabeça antes de fazer uma coisa dessas. E eu depois pedi ao meu irmão e à minha mãe, eu quero ir à igreja lá com vocês. E fui umas quantas vezes. E numa das vezes eu ouvi uma pregação sobre precisamente isto, sobre conversão, o que é que era preciso fazer para que nós pudéssemos nos converter e para que Deus pudesse entrar na nossa vida. E o que eu ouvi lá foi que nós tínhamos que verdadeiramente abrir o coração, fazer uma oração e pedir a Deus, pedir a Jesus que nos ajudasse e que não puséssemos nenhuma barreira. Não puséssemos nenhuma barreira a que ele pudesse entrar. Temos de ser completamente abnegados e completamente abertos, deixar as coisas acontecer. A verdade é que eu já tinha tentado fazer isso algumas vezes, mas de uma maneira ou outra, quando começava a sentir que estava a perder o controle das coisas, barrava, protegia-me e não deixava as coisas prosseguirem. Depois, bem daquela maneira, assim, olha, porque não, vou experimentar. Lá está, porque de facto o meu ego também já estava na rua da amargura e já não tinha grandes autodefesas e eu nesse dia fui para casa e fiz essa oração. Fui lá para o quarto e disse, olha, Jesus, eu neste momento estou completamente aberto, estou completamente perdido, preciso de saber a verdade, preciso de encontrar a verdade. Se realmente tu és o Deus que eu ouvi falar, que eu li na Bíblia, então revela-te a mim, revela-te. E a verdade, a porta estava aberta e ele entrou. Tão simples como isso. Ele entrou. E foi uma sensação mais pura, mais maravilhosa que eu acho que um ser humano pode experimentar. E que marca claramente a vida de uma pessoa e nunca mais ela se vai esquecer disso. E a partir daí, enfim, o caminho, e depois há um caminho, é um processo, isto no fundo é o caminho da conversão, mas depois já há o caminho do amadurecimento espiritual, que também é longo, também é exigente, mas que na verdade é profundamente gratificante. E essa mensagem que eu queria, de toda esta conversa, o importante, o sumo está aqui nisto. É que nunca ninguém pense que poderá ser completamente feliz ou que poderá ser autossuficiente neste mundo. Nós homens, nós somos um conjunto completo de um corpo, de uma mente e de um espírito. E só podemos ser completamente felizes se de facto formos unos nestes três campos. E de facto eu hoje posso dizer que sou feliz, me sinto completo, tenho a minha resposta às minhas perguntas e isso liberta-me, como eu já disse, de todo o medo. Não tenho, sinceramente, a morte não me mete medo, a doença não me mete medo, a pobreza também não me mete medo. Eu sei que nada disso é fundamental, é bom, são coisas necessárias, são coisas com as quais nós temos a ver, mas não é isso a essência da vida. Eu sei que o meu espírito é eterno, sei o que faço aqui dentro, sei que tenho um propósito e sei que depois deste tempo de peregrinação aqui na Terra, a vida continua. E isso deixa-me o caminho aberto e deixa-me liberto para viver a vida e a vida em abundância. Essa é que é a mensagem verdadeira que eu de facto gostava que quem está a ouvir pudesse refletir sobre isso. Se já não entregou a sua vida, se já não recebeu a unção do Espírito Santo, então que o façam, porque posso lhe garantir que não há mais nada nesta vida que valha tanto a pena como isso.
Tudo o resto é bom, é muito agradável, eu agradeço muito a Deus todos os dias pelas coisas boas da vida, mas de facto o bem mais precioso, é nós termos esta presença constante do Espírito Santo na nossa vida. E é isso que eu gostava que as pessoas refletissem, que as pessoas procurassem desta maneira, que as pessoas tenham que pôr completamente de parte qualquer ego, qualquer armadura interior que tenham e abram completamente o coração, porque se o fizerem dessa forma, é impossível que não tenham uma resposta como eu e como milhões de pessoas já tiveram, porque eu não sou nenhum privilegiado, que tenho. Porque a resposta existe, é gratuita para todos e é isso que nos traz a salvação. Se calhar já falei demais, foi muito tempo, não sei. Que testemunho magnífico. Ao ouvir o Jorge a falar do tempo difícil que ele passou, faz-nos entender e compreender que às vezes alguns dos nossos problemas eles são tão pequeninos. E eu queria agradecer ao Jorge ele poder ter partilhado connosco este testemunho, porque ele teve que abrir o coração, falar de si, falar de quem era, mas o mais importante é aquilo em que ele se transformou. É isto que Jesus quer fazer connosco. Jorge, muito obrigado. Obrigado. Antes de concluir e deixar que ele também se despeça de vocês, eu queria que, se alguém nos está a escutar e ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, é tão simples. Eu queria que você, hoje mesmo, não deixasse passar o dia de hoje e abrisse o seu coração e convidasse Jesus para ser o seu Senhor e Salvador. Faça esta oração comigo. Feche o seu olho, os seus olhos, só para não se distrair. Diga comigo: querido Pai, nesta ocasião, eu abro o meu coração e convido Jesus a entrar na minha vida, perdoar os meus pecados, escrever o meu nome no livro da vida e um dia, quando partir, eu possa morar contigo para sempre. Abençoa-me nesta terra e no porvir, em nome de Jesus. Amém. Jorge, queres te despedir? Quero só deixar um agradecimento muito especial à minha família, aos meus amigos, aos verdadeiros amigos, foram aqueles que cuidaram de mim naquela altura que eu mais precisei, aos meus pastores, aos meus irmãos da igreja, que nós, no fundo, somos uma comunidade cujo objetivo é nós também nos ajudarmos e crescermos espiritualmente juntos. E o meu profundo agradecimento para todos eles. E eu gostava simplesmente de conseguir fazer um pouco aquilo que eu testemunhei daquele voluntário no hospital, que é, de alguma maneira, também levar por gratidão às outras pessoas o testemunho e a palavra, para que eles também se possam libertar e salvar, no fundo, que é isso que é o mais importante da vida. Boa noite a todos e muito obrigado pela vossa atenção. Uma boa Páscoa também já agora. Uma boa Páscoa enclausurados em casa. Uma boa sexta-feira amanhã e domingo pelas 10h30 eu estarei aqui a falar sobre a ressurreição de Jesus Cristo, sobre a Páscoa. Espero que me escutes, me vejas no próximo domingo. Que Deus ricamente te abençoe e que o Senhor esteja contigo. Pai, que a tua bênção se estenda a cada irmão, cada irmã, cada família que escutou este maravilhoso testemunho e que o teu Espírito possa continuar falando aos nossos corações. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenham o resto de uma noite maravilhosa. Vamos ver se isto agora...